E o que eu percebi é que a maioria dos cirurgiões dentistas que conversavam comigo é que eles viam o clareamento dental como um procedimento barato, não acreditavam no poder da fidelização que o clareamento trazia para o nosso consultório, traz para o nosso consultório, que era apenas um plus para esses pacientes, como eu disse para vocês, dentistas que bonificam esses pacientes com clareamento dental e padronizando resultados de aplicação, usando o mesmo gel, mesma aplicação para todo mundo. Se é paciente jovem, se é paciente mais idoso, se é um paciente que tem trinca, se é um paciente que tem lesão cervical necrose, fazendo o mesmo protocolo para todo mundo. Foi assim que eu comecei. E foi por isso, tendo resultados insatisfatórios e pensando desse jeito, como todo mundo olhava para trás, que eu consegui desenvolver ali uma linha de raciocínio, onde hoje eu consigo realizar um clareamento 100% eficaz, com branqueamento máximo, uniformização, durabilidade e sem sensibilidade. E o que que esses pensamentos que a gente tem aqui, você tinha, que a partir de hoje você não vai ter mais. Você tinha aqui nesse momento, quando você olhava para o clareamento dental como um procedimento secundário, o que que se acarreta na sua profissão, no seu consultório, na sua rotina? Falta de qualidade de vida, falta de valorização própria. Você acha que se você for recém-formado, você não tem autoridade para falar nas suas redes sociais, para falar que você faz um bom procedimento, que você faz um bom clareamento, que o seu clareamento é seguro. Isso vai limitar o seu faturamento. Você vai atender mais em excesso e sempre vai ser desvalorizado, porque a gente sabe que quando sai da faculdade, a gente não tem valor no mercado. Se você não se valorizar ali dentro do seu mercado, do seu consultório, você não vai se destacar e não vai faturar bem, vai ficar naquele looping de ficar atendendo em várias clínicas e não ter uma qualidade de vida. Você vai acabar aceitando vagas de emprego onde você não é valorizado e você é explorado. A gente sabe que isso acontece. Exemplos são as POPs fechando aí no Brasil inteiro. E a gente sabe qual é a realidade lá dentro, tanto de qualidade de vida para o dentista e quanto de qualidade de serviço para os nossos pacientes. Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, antes de iniciar o conteúdo, é que não importa o seu tempo de experiência, não importa se você tem um ano, um mês, uma semana de formado, se você tem 10 anos de formado. Quando você utiliza o clareamento dental para destacar o que você é capaz de fazer dentro do seu consultório, quando você cobra certo esse clareamento, quando você consegue ganhar, faturar bem esse clareamento, vender ele como um protocolo, não como sessões, você tem valorização. Primeiro, a sua valorização própria e depois, consequentemente, do seu paciente. E aí, você divulgando isso nas suas redes sociais, você vai conseguir aí ter toda essa liberdade que eu falei para vocês. Além de tudo, eu trouxe alguns estudos aqui para vocês também, algumas informações de sites confiáveis, de artigos, tá? Depois eu posso passar o link para quem quiser desses artigos aqui sobre o crescimento exponencial do clareamento dental nos últimos anos. Aqui a gente vê que o mercado do clareamento foi avaliado em aproximadamente 6,5 bilhões de dólares em 2022, isso a nível mundial, tá? E ele deve atingir 10,8 bilhões até 2030, tá? Crescendo aí em média 6,6% de 2024 a 2030. Depois da pandemia, as pessoas começaram a valorizar mais a estética, as pessoas ficaram fechadas, sem aquela liberdade de poder frequentar dentista, médico, salão, academia, sem poder realizar, né, aqueles prazeres que a gente tem no dia a dia para quem tem essa liberdade de qualidade de vida, para quem tem essa condição. Então, no pós-pandemia, as pessoas voltaram com tudo, querendo cuidar mais da saúde bucal, da saúde corporal também. E o clareamento dental veio com um procedimento estético de baixo custo para o nosso consultório, se não for um dos mais baixos, ele está entre ali nos três mais baixos, depois da profilaxia. E a gente consegue faturar muito alto com ele quando você realiza ele perfeito e não vende ele como se fosse sessões. A gente vende clareamento, já é uma dica. Pega essa dica aí para você. Não vende sessão, não existe venda de sessão de clareamento dental. Existe protocolo. Protocolo de preparo de paciente, protocolo de avaliação de paciente, de diagnóstico, de aplicação, polimento de superfície e depois você manda esse paciente embora com um sorriso saudável. Isso é realizar clareamento. Se você está vendendo sessão, aplicando o mesmo gel em todo mundo, desculpa, aplicando gel em todo mundo e mandando esse paciente embora, cobrando 200, 300 reais a sessão, você não vai faturar 10 mil reais nunca com esse procedimento. Nunca. Então, fique até o final dessa live que eu vou te ensinar a criar esse protocolo de uma forma segura. E voltando aqui nos principais destaques no aumento das tendências odontológicas, o clareamento dental é o procedimento que vai bombar.
E se você quer sair na frente, aprende aqui o que eu vou te ensinar, pega o papel e a caneta, anota, porque é valiosa essa aula, certo? E o que que você precisa saber para se destacar durante essa jornada aqui que nós vamos ter nessa aula maravilhosa de treinamento dental? Coloquei alguns tópicos dos principais procedimentos que a gente tem que saber realizar durante o processo de entendimento do clareamento dental. Primeiro, profilaxia. Se você não sabe realizar profilaxia, eu vou te ensinar aqui nessa aula, vou te dar dicas. Profilaxia. Cirurgião dentista que desvaloriza a profilaxia para realizar clareamento dental não vai conseguir branco máximo. Beleza? Então vamos lá, a gente tem que entender mecanismo de ação dos géis clareadores, como que esses géis agem. Qual que é a diferença de carbamida com hidrogênio? O que que é pH ácido, alcalino, neutro? O que que isso tem a ver com clareamento? Tem tudo a ver. Ah, Sádila, é importante a gente aprender sobre o mecanismo de ação dos géis? É importante. É essencial. Senão você não vai saber escolher, você vai aplicar o mesmo gel em todo mundo. Consulta inicial personalizada de clareamento dental. Consulta inicial de clareamento, eu trouxe para vocês mais à frente como que você vai realizar. Consulta inicial, gente, não é você perguntar para o paciente. Ah, oi, tudo bem? A senhora quer realizar qual tipo de clareamento? Ah, um caseiro? E você realizar. Isso não é consulta inicial. Consulta inicial, a gente realizar anamnese, exame clínico, solicitar radiografia panorâmica, identificar trincas, saúde gengival desse paciente, tratar esse paciente previamente. Isso é consulta inicial. Conversar com o paciente. Primeiro você escuta, depois você avalia e você escolhe qual protocolo ele vai seguir, qual tipo de clareamento ele vai fazer. Não é ele que vai escolher, é você. Você que tem autoridade, conhecimento científico para realizar isso. Identificar os tipos de manchas. Às vezes, o seu paciente já chega com mancha, você fala para ele, ah, essa mancha vai ficar mais destacada. É normal depois do clareamento. Realmente, elas vão ficar mais destacadas, mas é sua obrigação saber fazer uma microabrasão, quando vai escolher um procedimento restaurador depois do clareamento dental. É sua obrigação saber quando você não vai realizar clareamento em pacientes que têm hipoplasia severa, manchas por tetraciclina severa. Os tipos de clareamento que eu falei para vocês, que são vocês que vão escolher. Nós temos o de consultório, supervisionado, combinado e o LED violeta. Isso é você que vai explicar para o seu paciente. Nós temos vários tipos de clareamento, mas quem vai escolher para você sou eu. Isso é vender clareamento dental. Se o paciente chegar pedindo caseiro e você vender caseiro, você não está vendendo clareamento, não. Você está vendendo aplicação de gel. Isso é diferente. A aplicação correta da barreira gengival, se você desvaloriza esse passo, está correndo um risco enorme de ter acidentes no seu consultório. Se você não está aplicando a barreira em região de trincas, fissuras, desgaste incisal, está aí favorecendo a penetração dos íons oxidativos dos géis clareadores e, consequentemente, aumentando o risco do seu paciente ter sensibilidade. Se você não sabia disso, anota o que eu acabei de falar, põe uma estrelinha, que se você tiver alguma dúvida, depois eu respondo para vocês. Protocolo de preparo do paciente, dessensibilização. O paciente chegou, te falou que tem hipersensibilidade, tá com recessão, tem lesão apical ou tem bruxismo, tem hábitos parafuncionais, você não diagnosticou, não fez preparo do paciente. Agora, se você fez, lá na consulta inicial, tópico 2, se você fez ali a consulta bem feita, identificou todos esses fatores, conversou com o seu paciente, você vai preparar ele antes, associar produtos. Isso é realizar preparo de paciente. Indicação de cremes dentais como coadjuvantes. Se até hoje você está indicando creme dental com a fim de sanar aí as dúvidas do seu paciente. Ah, por que eu tenho sensibilidade? Ah, porque eu usei um creme dental uma vez e foi super legal, eu não tive mais sensibilidade depois dele. Se você não explicar para o seu paciente que creme dental não é remédio, ele não vai entender. Então, você tem que explicar que creme dental é indicação. Se esse paciente precisa de cremes dentais para remineralização de esmalte, para sensibilidade, se ele precisa de um creme dental neural ou obliterador, isso é indicar creme dental. E vai ser um coadjuvante no nosso protocolo de dessensibilização. Ele sozinho não vai tratar a sensibilidade. Marketing para atração de pacientes. Como eu falei em um dos slides atrás, se você ainda tem esse tabu de não ter experiência e ter vergonha de divulgar os seus resultados, vergonha de atrair pacientes, mesmo que seja paciente modelo para realizar clareamento dental, você está perdendo a chance de faturar, de ganhar dinheiro, de ter qualidade de vida. Se você não está mostrando para o seu paciente que você entende o que é hipersensibilidade, sensibilidade, se você não mostra a montagem do seu kit,
Se você deixa de conversar com seu paciente nas redes sociais, explicando os benefícios do clareamento dental, que não são só estéticos, até porque esse paciente vai ficar em contato com você por semanas, você está perdendo tempo, está rolando seu Instagram aí, seu Twitter, seu TikTok à toa. Usa suas redes sociais para divulgar seu clareamento dental, o que você entende de clareamento dental. Isso é muito importante. O paciente não vai adivinhar que você tem capacidade para realizar um clareamento perfeito, que você tem capacidade para realizar os procedimentos complementares que ele precisa, que você é capaz de preparar ele para realizar um clareamento sem sensibilidade. Qual que é o maior medo do paciente hoje que realiza clareamento dental? Dor. Ou ele realizou e sentiu muita dor e tem trauma, ou alguém realizou e contou para ele e ele não quer realizar nunca mais. Então, utilize suas redes sociais para explicar para ele que o seu protocolo é zero sensibilidade. É um protocolo controlado e personalizado. Então, sem mais, vamos lá falar dos 5 erros que você comete. Não valorizar a sua consulta inicial, aplicar de forma padronizada e incorreta o gel clareador para todos os pacientes, armazenar e manipular errado o seu produto. Quando você escolhe o gel, às vezes você põe mais espessante e guarda esse gel fora da geladeira, isso está errado. Vamos falar disso aí um pouquinho mais para frente. Não vai associar produtos para controlar o preparo do seu paciente, do seu controle de sensibilidade. Fica ali preso só em um produto, não testa outros, não estuda sobre outros. Não utiliza gatilho para atrair esse paciente, como eu falei aqui para vocês, o marketing para atração de paciente. Não explica para esse paciente que você é capaz de deixar ele com um sorriso uniforme, saudável e sem dor. A gente tem que usar gatilho, gente, para atrair paciente. Sem isso, ele não vai adivinhar nada. O paciente não sabe o que você estudou na faculdade, ele não sabe nada. Ele sabe que dentista cuida de dente, ele não sabe o que a gente é capaz de fazer dentro do consultório, que a gente é capaz de transformar sorrisos. Ele não sabe, então é sua obrigação divulgar isso, aproveitar esses gatilhos. Então vamos lá. Consulta inicial, passo a passo de consulta inicial. Se é a sua primeira vez assistindo a minha aula, eu vou te recomendar anotar. Se você já é meu aluno, já sabe que meus slides são limpos. O que eu falo é mais interessante do que vocês vão ler aqui. Então, anota. Consulta inicial. Primeiro passo da consulta inicial. O paciente chegou, sentou no seu consultório. Você vai trocar ideia com esse paciente, deixar ele confortável. E a primeira coisa que você vai fazer, protocolo fotográfico. Por quê? Se você deixar de segundo plano, você vai esquecer. E aí você não vai ter um antes e depois de respaldo legal e nem comparativo da evolução do seu protocolo. Segundo, nesse protocolo de fotográfico, você vai identificar trincas, fissuras, regiões de desgaste, cor dos elementos dentais. Se o seu paciente chegou e falou para você, nossa, eu comi, mas eu cheguei aqui, não deu tempo de escovar os dentes. Se ele chegou com todos os dentes sujos, a sua foto inicial é do jeito que o paciente chegou. É nesse momento que você vai tirar a foto. Tira essa foto desse jeito. Não é ele que chegou assim no seu consultório, na consulta inicial? Então, essa é a sua foto. Então, protocolo fotográfico, com afastador, sem afastador, com escala Vita e sem escala Vita. Sem escala Vita, para você identificar melhor ali as áreas de desgaste e deixar aquilo ali no prontuário do seu paciente. Segundo passo, o paciente sentou na sua cadeira, depois que você conversou com ele, trocou ideia, né? Você perguntou para ele sobre os hábitos parafuncionais, perguntou para esse paciente se ele tem apertamento, se ele sente que ele range os dentes à noite, se ele sente que ele aperta durante o dia quando ele está com ansiedade. Como que é a escovação desse paciente? A escova é rígida, ela é macia, ela é forte, ela é suave? Qual o creme dental que esse paciente está usando? A dieta dele é rica em alimentos e bebidas com corantes ou alimentos e bebidas ácidos? Isso aí é anamnese. Qual que é a insatisfação desse paciente? São os caninhos muito amarelados? É o medo de realizar clareamento porque teve sensibilidade? Isso tudo é anotado. Paciente, você tem sensibilidade? Você já percebeu que quando você toma água gelada, você sente algum desconforto? Isso é anamnese, conversar. Aí depois a gente vai para o exame clínico e aí a gente vai avaliar da nossa forma criteriosa para decidir qual protocolo nós vamos escolher. Então não. Chegamos lá no exame clínico. Primeira coisa que a gente vai avaliar é a cor? Não. Qualidade do tecido gengival. Como está a gengiva desse paciente? Tem periodontite? Tem gengivite? Está sangrando ao toque? Como que está o uso do fio dental aqui em boca? Porque ele vai te falar que ele usa. A gente sabe que não é assim. Vai sondar esse paciente. Vai ver áreas ali mais críticas. Vamos identificar trincas e fissuras. Realizar teste de sensibilidade com jato de ar e água. Vamos anotar, isso tudo é anotado.
Anotado. Toda avaliação é anotada. Isso é documento seu, do seu consultório. Então, a gente realizou aí essa avaliação, exame clínico, vamos recapitular. A anamnese, conversou com o paciente, protocolo fotográfico, com e sem afastador, com e sem escala Vita. Fizemos o exame clínico. Primeira coisa que nós vamos olhar, tecido periodontal. Anotou. Identificar trincas e fissuras. Anotou. Terceiro, identificar manchas e o tipo de mancha. Leve, moderada ou severa. Região dessas manchas. Central, lateral, canino, inferior, superior. Onde que está essa mancha? Coloca lá no seu prontuário. Viu que esse paciente tem necessidade de realizar raspagem? Já aproveita essa consulta inicial. Não deixe seu paciente ir embora, não, para pensar, não. Já fala para ele, na nossa consulta inicial, nós vamos realizar a adequação do meio, você vai sair daqui com um sorriso limpo, saudável. Então, a gente vai realizar na consulta inicial profilaxia e raspagem. Profilaxia com pasta profilática convencional, ela não pode ser realizada no mesmo dia da sessão de clareamento dental. A gente vai utilizar outra misturinha, outra pastinha que nós vamos manipular em consultório. Então, esse paciente na consulta inicial, 7 dias antes de realizar o clareamento, você realizou todos esses passos, já realizou profilaxia com pasta convencional e a raspagem. Por que eu não posso realizar raspagem e profilaxia no mesmo dia da sessão de clareamento dental, de consultório? Primeiro, a pasta profilática convencional, elas possuem uma base oleosa. E essa base oleosa vai dificultar a penetração dos géis clareadores. Vai criar como se fosse uma barreira. Então, ele não vai ter sua ação 100% efetiva. Em relação à raspagem, por que eu não vou realizar a raspagem? Quando a gente realiza a raspagem ultrassônica, a gente tem ali uma irregularidade da superfície do elemento. Ou seja, se o esmalte ficar irregular, o gel clareador vai penetrar mais rápido, maior risco de sensibilidade. Quando a gente fala de clareamento de consultório, a gente tem o quê? Alta concentração, alto poder de penetração, alto poder clareador. Então, quando esse gel penetra rapidamente, o risco de sensibilidade é altíssimo. Então, se a superfície já está ali um pouco abalada, você não pode realizar o clareamento pós-raspagem ultrassônica. Segunda coisa, a raspagem, 80%, 90% dos casos vai gerar sangramento. A barreira gengival não vai aderir. Então, nós não vamos realizar a raspagem nesse dia de tratamento de consultório. Correto? E agora falando sobre os géis clareadores. O que eu tenho que saber de gel clareador? Eu trouxe para vocês aqui de uma forma resumida, que é um assunto bem complexo. A gente tem poucos estudos, mas nós temos mais comparativos dessas mudanças e da composição. Porque a bula, quando eu falo para vocês não seguirem a aplicação da bula, é para não aplicar 3 vezes 15 minutos. Uma vez de 40 minutos. Não, esquece. Esquece isso. Isso não existe mais no seu consultório. Primeira coisa que você vai fazer, seu paciente chegou, você realizou todo aquele passo a passo. Aqui você já definiu se esse paciente é eletivo para clareamento de consultório, supervisionado, combinado ou LED violeta. Lembrando que clareamento supervisionado, o paciente tem que ser 100% colaborador, porque a responsabilidade do clareamento vai estar na mão dele e não sua. Então, esse paciente tem que ser colaborador e não pode ter recessão, lesão cervical não cariosa, não pode estar com periodontite gengivite ativa de jeito nenhum. Voltando aqui. Géis clareadores. Então, vamos lá. O que eu tenho que saber, sabe? Então, se é alta concentração, todo gel vai gerar sensibilidade? Não necessariamente. Se você preparar esse paciente não vai ter sensibilidade. O que a gente tem de diferença no mercado são os géis com pH ácido e pH neutro ou alcalino. E o que a bula desse géis fala para a gente? Ele segue a padronização da aplicação. E ele nos dá o pH inicial. Ele não dá o pH depois de 15 minutos, depois de 50 minutos, e o pH final. Ele não dá a variação de pH até a gente terminar a sessão de clareamento. Por isso, a gente não vai seguir a bula de aplicação. Agora, a bula de manipulação, nós vamos seguir à risca. O que o fabricante falar, você vai fazer, você vai manipular. Idêntico. Não vai mudar nada. Se é 3:1, é 3:1. Ponto final. Se é de acoplagem, vai seguir ali a quantidade, a numeração de acoplagem de movimentação do êmbolo que ele te falar. Manipulou, seja ele qual for, já é o sistema que você escolheu, geladeira, de 20 a 22 graus.
Então, essa manipulação, ela deve ser seguida. A aplicação você vai personalizar. É aqui que a gente vai aprender a fazer clareamento dental. Fiz um resumão aqui. Quem quiser tirar print dessa tela, pode tirar, que vai te salvar aí na hora de escolher seu gel clareador. Então, o pH do gel clareador, ele é um fator crítico que está 100% relacionado à efetividade do seu clareamento e à sensibilidade. O pH ácido, ele vai acelerar a ação do peróxido, mas também vai aumentar o risco de sensibilidade. O pH mais neutro, ou alcalino, ele vai diminuir o risco de sensibilidade, porque ele vai ter a penetração mais lenta, mas ele vai requerer um tempo de tratamento mais longo para alcançar o mesmo nível do pH ácido. Vou dar um exemplo para vocês aqui. A maioria dos géis aqui, todos FGN, nossa marca queridinha. O Whiteness HP Blue é o gel considerado neutro alcalino, ou seja, apesar dele ser um peróxido de hidrogênio de alta concentração. Então, aqui nós temos um gel clareador de alta concentração, peróxido de hidrogênio, poder de pH dele é alcalino neutro. Então, o poder de branqueamento dele é um pouquinho mais lento comparado ao Whiteness HP, que é esse da caixinha vermelha, que também é um peróxido de hidrogênio a 35%, mas ele é mais ácido. Então, a penetração dele vai ser muito maior, o poder clareador vai ser maior, mas o risco de sensibilidade também. Quer dizer que eu não posso utilizar ele? Não, você pode utilizar, desde que você saiba medicar. Se o seu paciente está ali, um caso criterioso ali, que a estrutura dental dele, o esmalte dele está abalado, tem muita trinca, tem recessão, já tem hipersensibilidade, tem desgaste incisal, você vai escolher o gel clareador ácido? Não, nós vamos optar por um gel clareador ali neutro alcalino, White, HP Blue, Opalescência, Boost, gel com bloqueador de calor, gel com cálcio, íons cálcio incorporado. É uma aula muito grande, muito complexa. A gente não posso explicar para vocês aqui todos os pH de todos os géis clareadores, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Qual que é a principal diferença, então? Alta concentração, alta penetração, alto risco de sensibilidade. E o que a gente vai ter a nosso favor? Os estudos que nos mostram a variação de pH. pH inicial que a bula fala não é igual ao final, mas os estudos nos mostram. O Opalescence Boost, ele é o nosso gel clareador que mantém uma estabilidade de pH em comparação a todos esses outros. É o que mantém o pH ali mais controlado, sem muitas variações. Ele começa e termina neutro. O Whiteness HP Blue, a gente também tem uma estabilidade muito grande em comparação ao Whiteness HP. Então, quando a gente tem um paciente que está ali com a estrutura dental abalada, vamos escolher o gel clareador mais alcalino, mais neutro. Ah, mas então não preciso realizar protocolo de dessensibilização desse paciente? Precisa. Todos os pacientes precisam receber protocolo de sensibilização. Todos. A diferença é você saber selecionar. E o que eu falei que eu ia falar para vocês sobre profilaxia? Deixa eu voltar aqui. Profilaxia prévia ao clareamento dental. Ela não é realizada, prévia que eu falo no dia da sessão, tá? No dia da sessão de tratamento dental de consultório, ela não é realizada com pasta profilática convencional. A gente vai realizar ela com pedra pomes fina e clorexidina gel 2%. Vamos fazer uma pastinha, aplicar na superfície todos os elementos que a gente vai aplicar o gel clareador. Em baixa rotação, com escova Robson ultra soft, a mais macia que você tiver, para a gente ter a completa limpeza da superfície, lavar, secar bem, fazer o protocolo de dessensibilização, que eu vou falar mais um pouquinho na frente, aplicou a barreira gengival, protegeu regiões de trincas, de fissuras, de desgaste incisal, pronto, seu paciente está prontinho para receber o clareamento. Falei uma coisa que eu esqueci de falar. Teste de sensibilidade. Fez o protocolo prévio de sensibilização? Faz o teste. Positivo para tudo. Para tudo. Reaplica o produto. Manda esse paciente para casa. Creme dental de ação neural. Pelo menos 7 dias antes do clareamento dental. Se possível, 14. Creme dental de ação neural. Esse paciente volta. Protocolo prévio de sensibilização. Teste de sensibilidade positivo. Parte para o clareamento dental. Seguindo ali a profilaxia com a nossa pastinha de pedra pomes e cloroxidina gel 2%. Escolha de um gel de acordo com a necessidade da estrutura dental desse paciente. Sábila, mas você falou que a gente não vai seguir a aplicação da bula. Não, não vai. Por quê?
Quanto menor a estrutura dental, menor o tempo de aplicação. Quanto menor o volume daquele elemento, menor o tempo que esse elemento vai ficar exposto ao gel. Quanto maior o volume, maior tempo ele pode ficar exposto. Exemplo, isso aqui não é padrão, tá? É o exemplo. Se eu tenho caninos mais robustos, mais volumétricos, incisivos com menor volume, eu vou aplicar o mesmo tempo nos dois? Se a estrutura é diferente? Não, claro que não. Então, o que que a gente vai fazer? Exemplo, tá? De tempo. Se uma bula fala para mim, vamos fazer uma aplicação de 15 minutos, e todos os elementos dentais depois você troca. Nós vamos deixar 10 minutos em canino, 7 minutos em incisivos, em laterais. Tenho sempre isso em mente. A anatomia dental, ela que vai mandar no tempo de ação do gel clareador, não é a bula. Porque a bula vai dar para a gente ali o tempo de aplicação para elementos dentais saudáveis. E é isso que chega no nosso consultório? Não. Nunca chegou um paciente no meu consultório que ele sentou lá e eu apliquei o gel, segui a bula, ele saiu sem sensibilidade. Inclusive, meu primeiro pagamento dental eu realizei com o Aistas HP, esse vermelhinho aqui da FGM, 35% peróxido de hidrogênio, 2 passos, tá? O sistema desse peróxido, desse gel. O paciente chegou, eu lembro até o nome dele. Tem muito tempo isso já. Ele chegou, eu não fiz profilaxia, eu assisti alguma coisa aleatória, li a bula, olha, você vai manipular 3 para 1, colocar o afastador, aplicar o gel e pronto. Foi isso que eu fiz. O paciente ficou desesperado de dor e eu não sabia o que fazer. Eu não sabia. Porque erro operacional em clareamento dental resulta em sensibilidade. Hipersensibilidade, que o paciente chega já relatando que tem, pré-existente, isso aí é uma coisa que é dele, ele já chegou relatando. Geralmente, pacientes que têm lesão cervical nocariosa, paciente que tem recessão, paciente que tem muita trinca, eu vou diagnosticar a causa dessa hipersensibilidade, eu vou tratar a causa dessa hipersensibilidade. Depois eu vou realizar o clareamento, eu vou proteger essas áreas com produtos, protocolos de dessensibilização, produtos dessensibilizantes, tanto de ação neural quanto obliteradora, quanto também indicação de cremes dentais, restaurações provisórias, paciente que tem cárie. Você está avaliando se o seu paciente que chega no consultório para realizar clareamento dental tem cáries, tem restauração insatisfatória? Tem que colocar isso no seu prontuário. Exame clínico. Igual quando a gente realiza na faculdade aquele passo a passo chato. Exame clínico é exame clínico. Não desvaloriza esse passo, senão você vai escolher qualquer gel, vai aplicar e esse paciente vai ficar insatisfeito. Quando esse paciente chegou para mim lá, Vladimir, não esqueço o nome dele. Usei o White HP 35% peróxido de hidrogênio. Beleza. Eu lavei água e jato de ar, coloquei o afastador, apliquei a barreira gengival sem secar a gengiva 100%, não conferi com o espelho clínico, ele tinha bruxismo, não protegi regiões de desgaste. Não é mentira, viu, gente? Esse caso clínico meu, eu posso postar para vocês, eu tenho ele aqui. Apliquei o gel em todos os dentes, deixei lá. De 15 em 15 minutos eu trocava. 45 minutos. Quando ele levantou, eu perguntei, tá tudo bem? Ele falou, tá. Quando ele chegou em casa, ele me mandou mensagem, não estou aguentando sensibilidade, não consigo nem abrir a boca. Ou seja, aplicação incorreta. Aonde eu aprendi a fazer esse clareamento? Lendo a bula, assistindo coisas aleatórias aí na internet. E foi com esses erros que hoje eu tenho esse conhecimento para falar para vocês como realizar um clareamento com segurança. O nosso foco não é só deixar esse paciente com um sorriso branco, é a gente diagnosticar causas de hipersensibilidade, remover fator causal, tratar esse paciente, proteger regiões críticas, conversar com esse paciente sobre instrução de higiene oral, escolher um bom gel clareador, seguir o correto passo a passo de aplicação desse gel. Se canino é mais tempo, se incisivo é menos tempo. Se esse paciente precisa usar o creme dental neural ou obliterador. Isso é realizar clareamento dental. É com esse protocolo que você vai faturar R$ 2.000, R$ 2.500 por paciente com clareamento. E como que eu vou vender isso? Você vai conversar com o seu paciente. Olha, eu escolhi para você esse protocolo aqui de clareamento de consultório ou esse protocolo aqui de clareamento caseiro. E eu te vendo apenas o protocolo, que a gente não trabalha com sessão de consultório, sessão separada, sessão única, isso não existe.
Eu preciso te preparar para o seu sorriso ficar uniforme, para esse clareamento ser duradouro, porque o meu protocolo é branco máximo sem sensibilidade. Então, eu preciso ter um maior contato com você. Quero te ver mais vezes aqui no consultório, aqui na clínica. É aí que você vai vender seu protocolo. Agora, se o seu paciente chegar, você fizer 3 aplicações, seguir na bula, ele for embora com dor, esquece. Você vai ficar ganhando R$ 600 aí em 3 sessões, 200 por sessão. Aí você não vai faturar nunca R$ 10.000. Então, presta atenção nessa aula. Agora, eu vou falar um pouquinho aqui, antes que eu me estenda muito, sobre o clareamento caseiro. Clareamento caseiro, eu tive uma experiência essa semana de uma colega amicíssima minha, que formou junto comigo. E eu fui fazer a moldagem dela, a confecção da plaquinha, e falei, amiga, você quer fazer o clareamento com hidrogênio ou carbamida? Aí ela perguntou, tem diferença? Eu falei, claro que tem. O peróxido de hidrogênio, eu vou tentar explicar para vocês de uma forma simples de entender, tá? Mas a gente tem muitas coisas para falar, coisas de molécula, mas para aula não ficar chata, para você que já é meu aluno sabe que eu não gosto de aula chata e gosto de ser direto. Para você que não é, espero que você entenda e que essa aula seja bem clara para você. Peróxido de hidrogênio é um gel clareador, é um composto que a gente tem ele em concentrações mais puras, como se fosse somente peróxido de hidrogênio e água. Se é 6,5% 7,5% de peróxido de hidrogênio na bisnaguinha de clareamento caseiro, lá a gente tem 7,5% de peróxido de hidrogênio. Se é carbamida, 10%, a gente tem dentro do carbamida ureia e peróxido de hidrogênio na composição. Então, dentro do carbamida, a gente tem 10%, a gente tem 3,33% de peróxido de hidrogênio. Ou seja, qual que é o nosso agente clareador? É o peróxido de hidrogênio, é o oxigênio ativo. Então, se no carbamida eu tenho menos, o tempo de ação o tempo de ação tem que ser maior, o clareamento vai ser menor. Então, ele vai ter que usar mais esse produto. Ele vai ficar mais tempo em boca. O peróxido de hidrogênio, por ser mais concentrado, ele é mais rápido. Essa é a diferença. Se ele é mais rápido, se ele é mais concentrado, maior o risco de sensibilidade. Se o carbamida 10%, que é o nosso gel clareador considerado padrão ouro, tem menor concentração de peróxido de hidrogênio dentro dele, o clareamento vai ser mais lento, menor risco de sensibilidade, mais duradouro e mais seguro. Por isso, todo mundo vê aí nas redes sociais, artigos, alguns estudos nos mostram que, principalmente a literatura nos mostra que o carbamida 10% é o gel clareador que a gente consegue o branqueamento top, com baixíssimo risco de sensibilidade. Por isso, ele é o nosso padrão ouro. Mas eu posso realizar o clareamento dental também em pacientes colaborativos com peróxido de hidrogênio. Eu posso começar o meu clareamento com peróxido de hidrogênio a 6%. Se eu ver que aquele clareamento não está da forma que eu queria, está demorando, eu posso passar para um 7,5%. E posso finalizar com carbamida. Raciocina comigo. Se a gente tem a quebra rápida da molécula de pigmento com o hidrogênio nas 2 primeiras bisnagas, quando elas finalizarem, eu colocando o carbamida, que vai ter a quebra mais lenta, você concorda que vai ser mais gradual, que vai ter mais uniformidade, estabilidade de quebra de molécula? Ah, mas eu quero fazer só de carbamida. Tudo bem. Começa com carbamida. Ah, esse paciente está insatisfeito, está demorando muito a clarear. Esse paciente não quer mudar, não está gostando desse clareamento. O que você vai fazer? Vai incorporar o peróxido de carbamida, 6%, ou desculpa, de hidrogênio, 6% ou 7,5%. Então, a gente pode mesclar o uso desses géis clareadores, tanto carbamida como hidrogênio, no clareamento supervisionado, clareamento caseiro. A gente pode trabalhar com diversas marcas também no clareamento de consultório. Posso começar com o HP Blue e terminar com o Bush? Posso. A gente só tem que lembrar de respeitar o pH do gel para a estrutura dental daquele paciente. Outra coisa sobre clareamento supervisionado, clareamento caseiro. Eu nunca vou entregar para o meu paciente todas as bisnagas de clareamento. Quando você entregar a primeira, quando acabar, que ele voltar no seu consultório, que você vai entregar a segunda e, consequentemente, a terceira. Não entregar as três. O paciente vai desperdiçar, vai deixar de usar, vai emprestar para Deus e o mundo, você vai perder produto, ele vai ficar insatisfeito e a culpa vai ser sua. Ele não vai te indicar ninguém, enfim. Não entrega. É uma de cada vez. Acabou uma, inicia a outra. Vou falar um pouquinho aqui, vou falar rapidamente, que eu dei uma estendida aqui, em associação de produtos. Aqui a gente tem o Gluma, o Durafat, que são produtos que a gente utiliza no consultório para fim de controlar a sensibilidade. O Gluma é indicado principalmente para regiões cervicais, dente exposta.
Mas eu posso utilizar ele também em regiões de trinca, no vestibular, posso usar ele em toda vestibular, protegendo a gengiva, porque em alguns casos ele pode causar irritação. Se esse paciente tem recessão, uma leve recessão, você vai ter que colocar um fio afastador e aplicar o gluma ali por 60 segundos, friccionando levemente, sem causar muito atrito. Ele é o meu queridinho no consultório. Ele e o Excense da Cabex. Dia que eu apliquei o gluma, eu posso realizar clareamento dental. Ele não vai interferir na ação do meu gel clareador. Dia que eu apliquei o Durafat, que é um verniz fluoretado, eu não posso realizar. Ele vai ficar ali na superfície do elemento dental por 7 dias, vai criar como se fosse uma película amarelada. Eu falo nas aulas práticas que ele tem a aparência de mel, ele é bem amareladinho. Ele vai ficar ali na superfície do elemento por mais ou menos 7 dias. Explica para o seu paciente que ele vai ficar lá, para ele não tentar remover com escovação, para não traumatizar ali a gengiva. Então, quando a gente aplicar o Durafat, escolher aplicar o Durafat, geralmente para pacientes que estão com esmalte ali um pouco abalado. Como ele é verniz fluoretado, para pacientes que têm ali esse esmalte um pouquinho abalado, ele é muito interessante. Então, você aplicou o Durafat, pede para o paciente aguardar 7 dias, depois você realiza o teste de sensibilidade e inicia o clareamento dental. O gluma você pode aplicar e realizar no mesmo dia. Ambos, a gente só aplica depois de realizar a profilaxia com pedra pomes e clorexidina GO 2%. A superfície dental tem que estar limpa, não é com água, é com essa pastinha. Beleza? Indicação de creme dental de ação neural. Temos aqui o Sensodyne original. É um dos cremes dentais que eu mais indico. Indicar o uso pelo menos 7 dias, 14 dias antes do clareamento dental e manter ele durante o clareamento dental. Quando a gente finalizar, você vai ver a necessidade de trocar esse creme dental. Qual que é a necessidade desse paciente? Aí a gente vai alterar o creme dental que ele precisa. A gente vai trocar. Por que coloquei o Top Dan aqui no nossa barreira gengival? Eu sempre coloco o Top Dan porque é o meu preferido. Por que eu coloquei ele aqui nesse slide de associação de produtos? Quando a gente realiza protocolo de sensibilização, que a gente faz o uso desses produtos, a gente vai aplicar um gel clareador de consultório. Alta concentração, alto poder de penetração, alto risco de sensibilidade. O que acontece? Em regiões de desgaste, trincas, fissuras, incisais desgastadas, principalmente o paciente que tem bruxismo, quando a gente aplica a barreira gengival nessas regiões, a gente vai diminuir o poder de penetração e a velocidade de penetração do gel clareador. Ou seja, vamos diminuir o risco de sensibilidade. É só para isso que a gente vai aplicar a barreira gengival. Ela não é dessensibilizante. Ela vai criar uma barreira protetora. Eu falo nas aulas do Zoom, para quem participa já sabe. A gente usa a barreira para proteger a proteção, nosso preparo do paciente. Então, a gente vai aplicar, sim, barreira gengival em regiões de desgaste, em regiões de trincas e fissuras. Vai aplicar porque ela vai proteger ali aquela região que a gente aplicou os nossos produtos, vai diminuir o poder de penetração, porque o clareamento ocorre por difusão. Então, se ele demorar a penetrar, gente, ele vai ter uma demora também de necessidade de chegar ali para até causar uma sensibilidade. Então, a gente vai aplicar, sim, barreira gengival em trincas e fissuras e em regiões de desgaste, principalmente o paciente que tem bruxismo. Outro tópico que eu coloquei aqui para vocês, muito importante, a gente não, quando você já aprendeu tudo isso aqui, tudo, realizar a consulta inicial, quando que você vai realizar a raspagem, quando que você vai escolher o pH neutro ou ácido, quanto tempo que vai ficar exposto os elementos dentais em relação à anatomia dos dentes, quando que você vai utilizar algum desses produtos para realizar protocolo de dessensibilização, indicação de creme dental. Seu paciente sabe que você sabe disso? Não. Ele não vai adivinhar. Então, você não utilizar essas informações aqui, é lógico que é de uma forma que seu paciente vai entender. Você não vai falar aqui que o Gluma, o Top Dunk, ele não vai entender nada. Você vai falar aqui para o seu paciente utilizar gatilhos para ele entender o seguinte: clareamento dental que eu realizo, eu vou te preparar, não vai doer. Se você teve uma experiência ruim, vem conhecer a minha clínica, vem conhecer o meu protocolo, que eu vou te explicar como que eu vou realizar, como que eu vou individualizar e personalizar. Usar as suas redes sociais para desmistificar o clareamento doloroso. Explicar para ele que você realiza de uma forma suave, para despertar o desejo desse paciente.
Mostrar a montagem do kit de clareamento caseiro. Quando você mostra essa montagem, entrega para o seu paciente, esse paciente vai gerar para você um marketing gratuito. Ele vai tirar foto da caixinha ou da sacolinha que você faz, ele vai postar, outros pacientes vão ver, e com o seu protocolo prévio de preparo do paciente, ele vai ter um clareamento satisfatório, sem dor, a pessoa vai ver que ele realizou, vai perguntar, nossa, você realizou o clareamento, você gostou? Ele vai falar, sim, não doeu nada, fiquei super satisfeito. Pronto, marketing gratuito, através de uma sacola de preparo de clareamento caseiro mais R$ 2.000 que você vendeu praticamente. Seu paciente vai chegar no seu consultório, vai chegar uma nova indicação no seu consultório, você vai explicar tudo isso aqui para o seu paciente e ele vai fechar mais um protocolo com você. Esse paciente, paciente de clareamento dental, gente, ele nunca chega e só realiza clareamento. Ele vai com interesse de realizar clareamento, porque você vai usar esses gatilhos aqui para atrair ele pela estética, por desmistificar que o clareamento dói, por falar para esse paciente que você individualiza o protocolo dele, ele vai chegar para realizar isso. Mas 80% dos pacientes, eles vão precisar de outros procedimentos. Então, como você ia ganhar 2.000 clareamento, quando você fecha outros, vai ganhar 5, 10. É o que acontece comigo. O paciente chega para realizar clareamento dental, eu fecho vários protocolos, eu consigo vender implante, eu consigo indicar para tratamento ortodôntico, reabilitar esse paciente, e eu consigo atrair eles através do clareamento. Olha no meu Instagram, se você vai ver um post de cirurgia. Não tem. Não tem. O paciente não gosta de ver coisa feia, coisa agressiva. Gosta de ver coisa bonita. Bonita, sem agressividade, rápida e duradoura. E para nós, o mais interessante disso tudo, baixo custo, alto faturamento. Então, dito tudo isso, queria te perguntar, você acha que não está na hora de você mudar a realidade dentro do seu consultório? Se você está aqui numa bruta terça-feira, 9 horas da noite, estudando, me ouvindo falar aqui 55 minutos na sua cabeça, explicando isso aqui tudo, te oferecendo aulas toda quinta-feira, complementares disso aqui. A gente fala de profilaxia separada, a gente fala de barreira gengival separado, todo mundo que participa sai dali com algum PDF gratuito, todo mundo sai dali aprendendo alguma coisa. Se você está aqui nesse momento, é porque você quer faturar R$ 10.000. É porque sua agenda está vazia ou sua agenda está lotada e você não está ganhando nada. Então, eu acho que está na hora de você pegar isso aqui, tudo que você aprendeu, e colocar aqui em prática nas suas redes sociais e no seu consultório. Ah, Sala, mas não tem nenhum paciente. Agora eu sei disso tudo, não tem paciente. Abre lá no seu Instagram, captação de paciente modelo. Cobra o custo do material desse paciente. Pega esse paciente para tirar fotos antes e depois, com termo de consentimento, tá? Não se esqueça. Utiliza isso para você treinar. O paciente não é manequim, tá? Quando eu falo treinar, é você seguir esses passo a passos. Para você tirar fotos de antes e depois. Ver qual gel tá melhor para cada paciente. Trabalhar com 2 géis ao mesmo tempo também. Realizar uma sessão com um, com o outro, ver qual o resultado tá melhor. Ver o que você está tendo mais de procura, se é caseiro, se é consultório, se é combinado. Entender o público que está no seu Instagram, aumentar a audiência desse público que está procurando clareamento dental e qual tipo está sendo mais procurado. Então, está na hora da gente mudar essa realidade aí dentro do seu consultório. Você concorda que não dá mais para a gente ficar nessa onda de que a odontologia está saturada, que tem que trabalhar muito e ganha pouco, que dentista não fica mais rico, que dentista trabalha e sai da faculdade é obrigatório trabalhar em clínica popular, atender plano? Concorda, gente, que faturar mais, a gente tem mais qualidade de vida, liberdade, previsibilidade no final do mês. Você consegue organizar uma viagem, aproveitar seus filhos. Isso aqui você vai conseguir usando o clareamento dental para captar paciente. Ou você quer ficar aí assistindo aula toda terça-feira, não pôr em prática o que eu estou falando, amanhã você acorda e vai para a clínica popular ganhar lá R$ 100 por dia. Eu já ganhei R$ 100 por dia em clínica popular. E um sábado, uma vez, me ofereceram 120 fazer cirurgia o dia todo. E eu fui, eu tinha que ir. Mas hoje, graças a Deus, essa não é a minha realidade. Por isso que eu fui convencida lá atrás
a estar aqui hoje conversando isso com vocês, associando essas técnicas, podendo ensinar vocês de alguma forma aqui o que que é realizar um clareamento dental. Então, eu acho que você merece ganhar R$ 10.000. Você concorda? Que a gente tem uma agenda leve, sem estresse, sem ficar até tarde todo dia no consultório e não ter valor é muito complicado. É cansativo, é frustrante. Dá vontade de desistir da odontologia. A gente tem muito isso, a gente escuta muito isso. A nossa classe é muito desunida. Isso é uma verdade que tem que ser dita. Quando a gente se forma, o que eu mais escutei, eu tenho certeza que todo mundo aqui já escutou. Nossa, mas você fez odonto, tá saturado o mercado. Não, odonto não dá dinheiro mais, não. Nossa, minha tia é dentista, meu primo é dentista, ele fica até 10 horas da noite no consultório. Nossa, meu tio é dentista nem anda de carro novo, nem anda de carro zero. Problema dele, que agora você já aprendeu a realizar aqui um passo a passo perfeito para você faturar e começar a captar paciente e faturar R$ 10.000. Se isso faz sentido para você, eu quero te dar uma oportunidade. Uma coisa que eu levei anos, dias e noites incontáveis para realizar, para trazer aqui para vocês. Não foi do dia para a noite, foram meses, anos, muitas noites sem dormir, cansaço, ansiedade, crise de ansiedade. Não é fácil, não foi fácil para mim estar aqui hoje dando essa aula com vocês, aqui olhando para uma tela, sem saber quem está aí do outro lado, sem saber se eu estou agradando ou não, se eu estou ensinando ou não. Tive alergia, nossa, não foi fácil. Mas eu senti que, como eu ajudei, né, tantas pessoas lá atrás, eu poderia ajudar outras pessoas, mesmo que eu não conheça. E foi pensando nisso que eu criei o método ECD, que é o nosso método Expert de Clareamento Dental. Um método onde a gente tem uma linha de raciocínio para você padronizar os seus atendimentos iniciais, para você individualizar os seus clareamentos dentais, para você conhecer as técnicas de clareamento dental, para você conhecer os géis, para você ter uma linha de raciocínio lógica, ética, baseada em ciências e em evidências científicas de como realizar um clareamento seguro e eficaz, porque não adianta o paciente sair com sorriso branco e com dor, não adianta o paciente sair ali com um clareamento que vai durar um mês, não adianta o paciente sair do seu consultório você falando para ele, até tinha esquecido de falar isso para vocês. Paciente hoje, gente, muitos pacientes tomam vinho, consomem muito bebidas com corantes, bebidas e comidas com corantes naturais ou artificiais. Seu paciente às vezes fica, é uma objeção, vamos voltar lá atrás. Você pode desmistificar aqui no seu clareamento. O paciente não precisa fazer dieta branca para realizar clareamento dental. Ele pode consumir bebida e corante, bebidas e alimentos com corante artificial e natural, porque esses pigmentos vão demorar até 2 anos para incorporar na estrutura do alimento. Então, ele pode consumir. O que a gente vai pedir para ele evitar, restringir um pouco o consumo, são bebidas e alimentos ácidos, porque essas bebidas, esses alimentos vão fragilizar um pouco ali pH na boca desse paciente, a estrutura dental desse paciente, favorecendo o risco de sensibilidade. Só isso. Então, tá aqui, eu tô te dando um conteúdo aqui para você falar do seu Instagram, desmistificando a dieta branca do clareamento dental. Se você quer um paciente modelo, não tem paciente para clareamento, já posta aí, estou captando paciente, preciso de 5 pacientes modelo para clareamento dental, cobrando somente o custo para você ter antes e depois. Lembrando que meu clareamento é assim, 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 não tem sensibilidade, é branco máximo e não precisa parar de consumir nenhum bebida e alimento com corante artificial ou natural. Isso aqui eu vou te ensinar aqui dentro desse método. Aula rápida, direta. Se você gostou da minha aula aqui hoje, eu acho que você vai gostar. Aula rápida, direta, sem enrolação, sem falar de quando descobrir a molécula X de 1900. Não, é aula. Você não quer aprender a fazer clareamento dental? Então vamos esquecer um pouquinho da história, de tudo. Então vamos falar direto o que é peróxido, o que é carbamida, o que é hidrogênio, quanto que a gente vai indicar, o que é alta concentração, o que é baixa concentração. Vamos falar direto. Vamos ter prática direta, sanar dúvidas, tira dúvidas. E foi pensando nisso, em facilitar a vida de vocês, meus colegas cirurgiões dentistas, como eu já ajudei bastante colegas aqui, como eu me ajudei,
sozinha. Se eu soubesse tudo que está dentro desse método há uns 5 anos atrás, nossa, minha vida teria sido muito diferente. Minha realidade, o meu processo de crescimento em odontologia hoje teria sido muito diferente. Mas enfim, vamos lá. Quero apresentar para vocês esse método, que é o meu método, método Expert de clareamento dental, que é o meu curso que foi desenvolvido com muito carinho, com muito esforço. A gente levou muito tempo. Aqui dentro de tudo que eu estou falando para vocês, que eu já passei durante esses 7 anos, tem mais de R$ 200 mil investidos em curso, em graduação, pós-graduação, networking, tudo que palestra, tudo que vocês imaginarem. E o meu curso, o meu método Expert de clareamento dental são 10 módulos específicos, seguindo uma linha de raciocínio. Vou começar falando do módulo 1. O que você vai aprender dentro desse módulo? Fundamentos de clareamento dental. Fundamentos. Como que acontece o clareamento? O que é molécula de pigmento? O que é molécula, o que é cromófago? De uma forma direta, sem enrolação. Como que o gel clareador vai agir para quebrar essa molécula? Qual o gel que vai ser mais rápido, mais lento? Qual gel vai ter mais risco de sensibilidade? Qual que é a tabela de pH recente de variação de pH desses géis clareadores? Está aqui nos fundamentos. Como que eu vou realizar minha consulta inicial, minha profilaxia? Está aqui dentro dos fundamentos. Módulo 2, propriedades dos géis clareadores. O que são os géis clareadores? Alta concentração, baixa concentração. O que é isso? Módulo 3, tipos de manchas. Aqui nós vamos falar de todos os tipos de manchas. Manchas extrínsecas, manchas intrínsecas, que são as manchas de formação, dificuldade de clareamento, de branqueamento dessas manchas. Como que a gente vai fazer o diagnóstico dessas manchas? Está tudo aqui dentro. Tabelado. Com aula, eu conversando com você, aula rápida, direta. Não é aula de 50, 40 minutos, não. É aula rápida. Tabela PDF prontinha ali para você. Ah, eu estou vendo a imagem dessa aqui. Posso comparar aqui dentro do meu consultório. Eu tenho esse arquivo aqui. Não preciso assistir aquela aula tudo de novo. Tem essa aula de tipos de mancha para te ajudar. Modo de barreira gengival. O que é Lady Fick? O que Lady Fick tem a ver com barreira gengival? Aonde que eu vou aplicar? Aula prática de aplicação de barreira gengival. Tanto em trincas e fissuras, como aqui na proteção dos tecidos moles, na proteção da gengiva, em papilas. Propriedade, indicação de barreira gengival, qual que é o custo-benefício melhor? Vocês já pensaram que tem pacientes que têm... Eu já tive essa experiência, paciente que tem alergia à barreira gengival, aqui dentro eu te explico. O que você vai fazer? Como que é esse tipo de paciente? Vai suspender o uso? Não vai? Vai trocar? Não vai? Qual que é a alternativa que você tem? No módulo 5, clareamento supervisionado. Vou te dar o padrão ouro que eu sigo para realizar o clareamento supervisionado, seguro. Montagem de kit, confecção de plaquinha, moldagem, vazamento de modelo, desinfecção da moldagem, vazamento de modelo, como que a gente vai fazer alívio do modelo, plastificar, recortar, montar a caixinha, te mostro tudo, aula prática, tá? Aula não vai ser só meu rostinho aqui, não, a gente tem aula prática te mostrando isso. Manipulação, tudo. E indicação ali em aula e em PDF de tudo que você vai escolher, de todos os produtos que a gente tem disponíveis no mercado. As vantagens e as desvantagens. Consultório, mesma coisa, passo a passo. Desde quando seu paciente chega no seu consultório, o momento que você vai colocar a hidratação labial, o afastador, até o momento que seu paciente vai embora com superfície dental polida e aplicação do flúor neutro. Tem tudo aqui resumido para você. E aula prática também. Em paciente, não é nada, tudo em paciente, não tem aula prática manequim, não. Todos em paciente. Módulo combinado, clareamento de consultório mais clareamento supervisionado, combinação de alta e baixa concentração. Tem 2 protocolos de clareamento combinado. Quando você vai começar com o de consultório e finalizar com o caseiro, e quando você vai começar com o caseiro e finalizar com o de consultório. Tudo mastigado para você. Também tem aula prática. LED violeta é um módulo bônus, onde eu vou te ensinar a usar o LED violeta com e sem gel clareador, para você ter uma alternativa moderna no seu consultório de realizar clareamento dental com baixíssimo, quase zero risco de sensibilidade. Módulo 9, que é a aula que eu sempre falo, que é a mais pedida no meu Instagram, que é de dessensibilizantes, produtos, propriedades, indicação, tempo de ação, como que eu vou aplicar, quando que eu vou repetir, tudo dentro desse módulo. E aula prática também. E por último, o módulo 10, que é o módulo de creme dental,
que a maioria dos cursos que vocês vão ver aí vendem esse módulo. Eu trouxe tudo aqui para vocês completo. Em três módulos aqui, que em outros cursos são vendidos separados. O meu tá tudo junto. Módulo de creme dental obturador, creme dental neural, quanto que eu vou indicar? Paciente que precisa de estimular ali a remineralização desse esmalte, paciente que não pode realizar clareamento, qual creme dental que eu vou indicar? Tudo, tá tudo aqui dentro desse módulo também. E o bônus para vocês, que são meus futuros alunos, nossa primeira turma que está tendo acesso aqui em primeira mão a esses módulos, a esse curso. Primeira turma, o que que nós vamos ter de módulo bônus aqui dentro? Primeiro de tudo, um grupo VIP para a gente tirar dúvida. Toda semana, esse grupo vai ser aberto, você mandar seus casos clínicos, foto de paciente, áudio, texto, foto, o que você quiser. Você vai mandar e eu vou responder um por um. Grupo VIP, tira dúvida. Network, para a gente conversar entre nós, dentistas, para eu poder te ajudar, para a gente indicar produtos um para os outros. Segundo, bônus, módulo de clareamento com LED violeta, que eu falei para vocês. Terceiro, módulo de posicionamento de imagem com especialista, doutora Samantha Godoy. Posicionamento de imagem para cirurgiões dentistas, como que você vai se posicionar, como que você vai trabalhar as suas redes sociais com a sua imagem, módulo bônus, tá? Quarto, módulo de marketing digital com o especialista também, Cristiano Prado. A gente teve uma live com ele, excelente. Marketing digital, tráfego pago, horário de postagem, CTA, o que que você vai postar, o que que você vai deixar de postar, o que que você vai usar a seu favor, como que você vai realizar o tráfego pago, tudo dentro desse módulo de marketing digital bônus. E e-books. E-books que também, na maioria dos outros cursos, são vendidos separadamente. Aqui no meu curso, você vai ter ele como bônus. Ele não, eles são vários bônus, vários e-books. Clareamento combinado, e-book, de como que você vai fazer. Tudo que você me ouvir falar tá dentro desse e-book, digitalizado, um resumão, com foto de produto, tempo de ação, indicação, contraindicação, modo de uso. Clareamento combinado, consultório, supervisionado, géis clareadores e a sua indicação, a tabela com todos os géis mais comercializados que a gente encontra com mais frequência nas dentais. Quando que a gente vai usar esse gel? Qual que é a variação de pH que a gente tem em estudos comparativos? Protocolo de dessensibilização, um e-book com produto, teste de sensibilidade positivo ou negativo, qual produto eu vou usar, quantas vezes eu vou usar, vou reaplicar? Tem tudo isso. Cremes dentais também está dentro desse protocolo de dessensibilização. Gente, isso aqui não é um PDF de Word ali que você vai entrar, tá bagunçado. É um e-book. É como se fosse um mini livro para você aprender o que você teve dificuldade de me ouvir falar, você vai aprender ali lendo também. Vai ajudar você a entender melhor ainda através desse e-book. Isso aqui é bônus, tá? Bônus. Ficha de anamnese personalizável, a ficha completa, personalizada para o clareamento dental que eu desenvolvi. Tem tudo que você precisa perguntar para o seu paciente durante a sua anamnese. Ela é personalizável, você pode colocar seu CRO, pode colocar seu nome, sua logo. Termo de consentimento completo para imagem, para uso de imagem, de consciência desse paciente, de consentimento desse paciente, está tudo ali dentro desse termo de consentimento. Prontinho, pode personalizar também, se você sua logo. PDF de todas as aulas que tem dentro do curso, todas as lives que estão dentro do curso, tem PDF, tem esses slides aqui em PDF para você tirar suas dúvidas, porque tem gente que gosta de estudar com PDF em mãos, né? Às vezes assiste pelo tablet, notebook, tá ali com PDF acompanhando. Tem também gratuita. Acesso a todas as lives semanais. Até agora a gente fez, não, se eu não me engano, acho que 8 lives, 9 lives, não lembro. Mas todas estão lá disponíveis e todas que eu for fazendo vão subir ali para o nosso curso, vai estar disponível lá para vocês. Material de apoio, artigos científicos recentes, não tem artigo lá de 2008, 2000, 1900, não, é artigo recente, vai estar tudo disponível lá. Tem um livro também de perguntas e respostas para você entender sobre os cremes dentais, enxaguante bucal. Tem também um PDF de instrução de treinamento supervisionado, editável, treinamento caseiro para você personalizar. É lindo, gente, esse PDF. Todo ilustrado para você personalizar com a sua foto, com a sua logo, com o nome do seu paciente, para você imprimir ou enviar para esse paciente via arquivo no WhatsApp. Bom, então, ó, gente, tem tanto bônus aqui, é muito bônus.
Qual que foi o meu investimento até aqui? Como eu falei para vocês, até aqui, para eu chegar e dar isso aqui tudo para vocês, foi mais de R$ 200.000 que eu investi, muito mais. Entre curso, especialização, graduação, material, testar material, atender paciente cobrando mais baixo para saber como que eu ia chegar na técnica perfeita, como que eu ia chegar no clareamento perfeito, como que eu ia deixar esse paciente sensibilidade, foi testando. Testando produto, gastando com atendimento, onde eu não lucrei nada, até eu ter certeza de que aquele protocolo estava funcionando. Eu não inventei nada do que eu estou falando aqui para vocês. Isso tudo é associação de técnica, associações de aplicação, tudo com base em evidência científica. Não tem nenhum produto que eu inventei, não tem nenhuma aplicação que eu inventei. Isso aqui é seguir ciência, tá? Então, eu trouxe tudo isso aqui para vocês, depois de investimento de tempo, dinheiro, psicológico, porque não é fácil. Não é fácil estar aqui, não é fácil ensinar, principalmente para dentistas que nós somos doutores. Não é fácil, doutor ajudar doutor. Vocês sabem disso, a gente, na faculdade, a gente passa por várias etapas de administrar trabalhos, CC, e não é fácil. Agora você imagina aqui, eu nem sei quem está aí do outro lado, mas eu quero que você fique aqui, me escuta aqui até o final. Então, meu investimento até aqui foi mais ou menos esse valor. E quanto custa para você todo esse investimento que eu fiz, que eu estou te oferecendo aqui? Quanto custa para você continuar aí acostumado a não fechar seu mês com as contas em dias, até não ter previsibilidade de faturamento, não ter qualidade de vida, a não faturar nem R$ 10.000 por mês? Já imaginou você que é recém-formado, tá aí um mês, 2 meses, um ano de formado, começar a aplicar isso aqui e rapidinho tá faturando R$ 10.000? Vai pular uma fase, anos que eu pulei, você vai pular em um mês. Um mês você vai estar aplicando isso aqui, ó, você vai estar faturando. Eu te garanto que você vai estar faturando. A promessa do curso hoje é te ensinar a ganhar R$ 10.000. Eu já te ensinei o passo a passo. Você não vai vender clareamento dental e como um protocolo, branco máximo, sem sensibilidade? Eu te mostrei aqui todos os módulos, todos os e-books que eu vou te dar de bônus para facilitar seu entendimento. Então, aprender para você vai ser o mais fácil. Eu já estou te entregando mastigado, que eu demorei anos em investir para poder estar falando aqui para vocês. E quanto custa para você não ofertar para os seus pacientes o clareamento dental? O que você está ofertando para os seus pacientes? Você está na POP ainda? Você está no plano odontológico ainda? Quanto que você está deixando de ganhar? Me escutando falar que tem mais de uma hora com você sobre isso. Quanto você está deixando de faturar por vergonha, às vezes, de aparecer na rede social, por vergonha de realizar o clareamento, por insegurança de realizar o clareamento? Se faça essas perguntas que eu vou. Eu tenho certeza que a promessa que eu te fiz no início da live, que eu vou te ajudar a faturar R$ 10.000, eu vou cumprir com vocês se você aplicar esse método expert em clareamento dental. Nada que eu tô falando aqui eu inventei, tá, gente? Nada, repetindo. Tudo aqui é baseado em ciência, em evidência científica. Então, pode confiar no que eu estou te falando. Se você seguir esse protocolo de aplicação, se você seguir a linha de raciocínio da ciência, da anatomia dental, você assistindo as minhas aulas ali no curso, as aulas de quinta-feira, as aulas da live, lendo os e-books, os PDFs que eu deixo para você, você vai conseguir transformar a sua rede social numa isca muito grande usando o clareamento dental. O paciente vai chegar ali a uma rede de paciente. Não quer dizer que você vai vender para todo mundo, é claro que não, nem tudo, se fosse assim, mas você vai conseguir chamar a atenção dos seus pacientes que vão valorizar o seu trabalho. Ou você quer ficar aí ganhando R$ 100 por dia, vendendo clareamento dental a R$ 600? Eu não quero. Então, quanto custa para você aprender esse clareamento dental? Quanto custa para você ficar batendo a cabeça aí e tentar chegar sozinho em resultados que você às vezes fica frustrado, você não consegue? Quanto custa realizar um clareamento com insegurança e ter pacientes insatisfeitos? Se você está nessa aula, seu clareamento não está 100%. Você quer aprender alguma coisa que às vezes você até sabe, mas você quer aperfeiçoar. Então, quanto custa para você não vender um clareamento a R$ 2.500, R$ 2.000? E eu não estou falando de clareamento vendido em cidade grande, não, tá? Porque eu atendo em duas cidades. Uma cidade pequena, mas muito pequena, interior de Goiás, e lá eu cobro
de 1.500 a R$ 2.000 o clareamento. E aqui eu cobro de 2.000 a 2.500, dependendo da situação do paciente, que eu preciso realizar antes. Eu cobro até 3.000. Clareamento não tem negócio de cidade pequena, cidade grande. É a sua técnica que você vai vender. É o que você aprendeu, seu conhecimento, sua base científica, seu manejo do paciente, seu preparo de paciente, seu protocolo, seu consultório. Não tem isso, cidade maior, cidade menor, não vou faturar esses 10.000, não. Vai sim. Se você aprender, você vai sim. Se você acompanhar a evolução, a linha de raciocínio do curso, você vai. Então, vamos lá. Quanto custa para você também ser visto como um exemplo e referência na odontologia para sua família? Quando a gente sai da faculdade, a gente tem esse sentimento de frustração, a gente se sente inferior, a gente fica com vergonha porque a gente está formado, mas não está ganhando bem, não conquistou nada e vê todo mundo em outras profissões crescendo. Ah, mas a odontologia está saturada. Ah, mas a odontologia está difícil. Gente, não é assim. Você tem que saber usar o que está em crescimento no mercado. Não é o clareamento dental que está em crescimento no mercado? Que vai aumentar o faturamento uns 8,6 bilhões de dólares até, no mundo todo até 2030. Então, vamos sair na frente das pessoas que não estão participando dessas aulas aqui e aprender clareamento dental direito e faturar aí seus R$ 10.000 para sua família ficar feliz por você, para você ter orgulho de chegar e falar: hoje eu sou um cirurgião dentista ou cirurgião dentista realizado, eu consigo ter controle da minha vida, dos meus horários, da minha qualidade de vida. Pensem nisso. Quanto vai custar tudo isso para você? Quanto vai custar para você deixar para trás essa realidade que você está vivendo, essa insegurança, esse medo, para pôr tudo isso que eu estou te falando em prática? Quanto que vai custar isso para você? 10 módulos de curso gravado, teoria e prática, mais 10 materiais complementares, material de apoio, gravações de todas as lives, mais todos os bônus, o curso completo. 12 vezes de R$ 254,03. Calma. Não sai da live, não, calma. 10 módulos de curso gravado. Teoria e prática. Prática em paciente real, não em manequim. E-books que são vendidos separadamente em qualquer curso que você for acessar agora, vai estar sendo vendido separado. Eu estou te dando de bônus para você, que é a minha primeira turma. Gravação de todas as lives. Nós vamos tirar do YouTube. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, agora só dentro do método ECD. Ou toda quinta-feira, às 20 horas, a live do dia. Material de apoio, PDF editável, instrução para paciente, termo de consentimento, material complementar, artigo científico, tudo recente. Mas esquece esse valor aqui. Pode esquecer. Vocês que são a primeira turma, minha turma fundadora, tem muita gente que está aqui, que está me acompanhando tem um tempão. São hoje pessoas especiais para mim. Lembro da Luma, da Raquel, que está sempre aqui, do Matheus, conversei com o Matheus hoje. Todo mundo de estados diferentes. Então, para vocês, que são a minha turma fundadora, que eu fiz esse curso com muito carinho, levei muito tempo, não foi do dia para a noite, foram anos, investimento psicológico, emocional, financeiro. Então, para vocês, que é a minha primeira turma, eu vou fazer uma condição exclusiva, imperdível, não vai ter de novo, para a minha primeira turma. O método vai estar disponível para vocês, método Expert de clareamento dental, por 12 vezes de R$ 154,82. 12. Gente, isso dá um café por dia. Um café por dia. Se você quer acessar o link para dentro do nosso curso, é só apontar a câmera aqui para o QR Code e aqui na descrição da live também vai estar o link para você acessar, tá? Então, para vocês que são minha turma fundadora, que vai ter acesso a tudo isso que eu falei hoje, 12 vezes de R$ 154,82. Tudo isso que eu falei incluso. Amanhã tem live de novo, tá, gente? Pra gente sanar as dúvidas de vocês. Esse acesso do curso, ele não é de um ano como a maioria, tá? São 2 anos, mais suporte, mais os materiais complementares, mais tudo que eu falei de bônus e o grupo VIP, não se esqueçam, grupo VIP para tirar a dúvida de vocês. E garantia, eu garanto o curso para vocês. Comprou agora, assistiu, não gostou, 7 dias de garantia. Pode realizar aí
a sua compra, tirar a dúvida com o suporte, vai participar do nosso grupo VIP, vai ter acesso ao curso por 2 anos. Vou voltar aqui para vocês. Vamos recapitular o que vocês vão ter dentro do curso. 10 módulos específicos, criados para você, desenvolvidos para vocês, em forma de linha de raciocínio para você realizar o clareamento, sem ficar com dúvida, sem eu falar de uma coisa aqui e depois voltar. Então, é linha de raciocínio perfeita. Mas todos esses bônus que eu falei para vocês, esses e-books que vocês vão adorar. Quem já é meu aluno sabe como que funcionam os meus PDFs, meus e-books. São de grande ajuda, de grande ajuda. As aulas práticas foram pensadas e feitas de uma forma que você veja a manipulação e aplicação dos produtos, manejo de paciente, aplicação de barreira, aplicação de gel, confecção de plaquinha, aplicação de gluma, Durafat, vazamento de modelo, recorte de plaquinha, montagem de kit, está tudo lá dentro do curso, nas aulas práticas. Combinado? Então, vagas abertas para vocês. Direciona aí a sua câmera do celular para o QR Code, acesse o link do curso. Lembrando das condições de pagamento, 12 vezes, um valor bem mais abaixo do que o valor que a gente ia lançar, mas para vocês, a nossa primeira turma, essa vai ser a nossa condição, que é a nossa turma fundadora, que é uma turma especial. Então, aproveitem as vagas abertas. Dúvidas que vocês tiverem, estou disponível amanhã aqui em outra live, eu vou avisar para vocês. No Instagram também, mas aproveitem essas vagas abertas com essas condições. É por tempo limitado, para você garantir todos esses bônus por esse valor, todos os PDFs, os e-books, as aulas práticas, tudo por menos de R$ 3 por dia. Então, aproveitem aí, façam suas inscrições, faz aí a sua compra, conhece nosso curso, sua garantia de 7 dias incontestável, duração do curso, acesso ao curso por 2 anos. E é isso. Eu ia responder algumas dúvidas aqui de vocês, mas a live ficou muito grande. Então, eu vou deixar algumas informações no grupo do webinar e no grupo das lives. E a gente vai mantendo vocês informados por ali. Estou esperando vocês para participar desse curso comigo. Dentro do curso também, vocês têm a área para mandar as dúvidas nos módulos. Eu também respondo, sou eu que respondo tudo, tá, gente? Tanto no nosso grupo VIP, para tirar dúvidas do curso, sou eu que respondo todas as dúvidas, todas. Tanto foto, áudio, mensagem de vocês mandando em texto, dúvida de produto, dúvida de escolha de protocolo, pode mandar para mim que eu que respondo. Então, aproveitem essas condições, que as vagas estão abertas, e nós vamos conseguir aí criar uma comunidade para realizar clareamento dental aí no Brasil inteiro de uma forma segura, eficaz, sem sensibilidade e atingindo o branco máximo. Vou agradecer vocês a presença de cada um até agora. Sei que não é fácil ficar aqui uma terça-feira até 9h30 da noite, aprendendo, estudando, mas eu espero ter ajudado vocês com essa live, espero ter colocado aqui para vocês uma solução para te tirar aí da estaca zero, para te ajudar a sair da corrida dos ratos aí, conseguir faturar R$ 10.000 por mês com clareamento dental. E eu quero te ver dentro do curso, quero ver você dentro da nossa comunidade, para a gente criar uma conexão, uma troca de dentista para dentista e conseguir todo mundo aí ter sucesso financeiro e liberdade no nosso dia a dia, qualidade de vida. E então é isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo até agora. Dúvidas? Para quem vai realizar a inscrição à compra do curso, estaremos no grupo VIP, acesso imediato, 7 dias de garantia, 2 anos de acesso. E é isso, estou aguardando vocês. Espero que essa aula tenha sido valiosa, que essa aula tenha sanado as dúvidas de vocês. E avisarei nos grupos quando será as nossas próximas lives e os horários. E é isso, bons estudos, boas vendas e boas compras. Não deixem de comprar o nosso curso, Método Expert de Clareamento Dental.